pois crianças também fazem parte do plano de Deus. Eu queria pedir que nesta manhã, um dos nossos obreiros vai ser apresentado hoje à noite pelos membros da diretoria nacional, é o pastor Gerson Lopes da Silva, está aqui do meu lado. O pastor Gerson fez o Instituto de Liderança lá a 180 quilômetros de Manaus, entre Itacoatiara e Manaus, à beira do rio Urubu, onde nós estivemos durante 3 meses, no Instituto de Líderes. Havia uns 10 pessoas ali, era um grupo pequeno, mas um grupo que Deus trouxe. Tínhamos 4 etnias ali representadas: Baniwa, Baré, Palmari e também a etnia Ticuna. Ticunas estão no Alto Rio Solimões, já na divisa com Peru e Colômbia. Os Palmaris é uma etnia nômade que vive na ribeira do rio Purus, que é um rio que vai ligando o Amazonas com o Acre. Já os Barés e Baniwas estão no outro extremo, que sobe o Rio Negro, que é um afluente do Amazonas, lá em Manaus, altura de Manaus, e vai subindo até Venezuela, Colômbia. Esse rio recebe um rio muito grande, que é o rio Içana, e esse rio Içana recebe outro rio, chamado rio Ayari, e você pode imaginar que o Gerson veio daquela região ali. O município se chama São Gabriel da Cachoeira, e a cidade de São Gabriel da Cachoeira você pode até chegar nela, mas dali para frente ninguém pode passar, a não ser que a FUNAI dê permissão. E são muitas etnias. Para ele chegar da cidade dele, da comunidade dele até São Gabriel, são 8 a 10 dias de viagem, porque tem que enfrentar cachoeiras, tem que sair do barquinho, tirar as coisas, até o motor, andar pelo meio do mato, vencendo as pedras, bota no rio de novo, navega mais um dia inteiro, lá tem outra cachoeira, depois mais outra cachoeira. Você pode imaginar um lugar desse? E ele veio de lá, ele já está longe de casa desde o final de julho, porque não deu tempo de voltar para visitar sua família. Peço que vocês orem pela sua esposa, chamada Tereza Maria, tem 2 filhas, Ruth e Rutiana. A Ruth eles tiveram malária, está um pouquinho preocupado. Nunca tinha andado de avião, mas ele veio para São Paulo, está conhecendo aqui. Ele é o nosso missionário indígena, que vai servir a Deus ali, naquela região, entre os Baniwas. Ele é formado no Seminário Batista, lá daquela região, pastor, ordenado pastor, e eu fico imaginando quantas milhares de crianças Baniwas vão poder ouvir de Jesus. O pastor Rivaldo foi professor durante o mês de agosto lá, e as aulas do pastor Rivaldo impactaram bastante cada um de nós. Eu vou pedir que o Gerson nos conduza numa oração, agradecendo a Deus pela vida do Rivaldo, que o Rivaldo possa ser usado por Deus. Ele dirige o Rivaldo do trabalho da PEC na região do ABCD, EFGHJM, até Mauá, né? É uma região grande aqui da Grande São Paulo. E uma coisa também que estava esquecendo de avisar é o seguinte: nós estamos com muitas pessoas, centenas de pessoas, que estão assistindo ao vivo o que está sendo apresentado aqui. Se você quiser compartilhar com seus contatos no fanpage da PEC pelo Facebook, você pode abrir lá, você pode assistir então ao que está sendo apresentado aqui deste congresso. A pessoa, talvez seu parente, alguma pessoa da sua família pode estar ouvindo as mensagens que estão sendo transmitidas ao vivo. Pastor Gerson, por favor, nos conduza uma palavra de oração. Hoje à noite, oficialmente, junto com outros colegas, eles serão apresentados aos irmãos como os novos missionários da PEC do Brasil. Pode orar. Vamos orar, queridos amados irmãos, fechamos nossos olhinhos. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por esta manhã, e que nós estamos já aqui no salão para ouvir a Tua palavra, Senhor, que cada um dos irmãos que estão presentes, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor também possa abençoar o nosso palestrante de hoje, o pastor Rivaldo, que dê
a sabedoria mesmo, Senhor Deus, para Ele, que Ele possa transmitir a Tua palavra aqui para essas pessoas que estão aqui, Senhor Deus, para que assim podemos também alcançar muitas crianças para a Tua glória. Assim te peço, meu Deus, e nesta manhã, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Que a graça abundante do nosso amado Senhor e Salvador Jesus esteja nos nossos corações nesta manhã. Graças a Deus que Ele nos dá esta oportunidade de estarmos juntos como igreja para refletir um pouco sobre a sua própria palavra, a palavra de Deus. E não sei, os irmãos falaram que iria ser projetado aqui para que eu possa acompanhar. Bem, vocês receberam uma apostila, vocês irão encontrar esse tema. O encorajamento de Deus para enfrentar os problemas. Eu sei que nessa parte aqui da frente está um pouco escuro, mas vamos ver se vocês podem acompanhar. E também não sei, irmão, é um problema. Já começamos com esse problema, vai ser resolvido. Isso, eles vão projetar a luz aí também para vocês, tá bom? E assim você tem a oportunidade de escrever alguma observação, aquilo que Deus falar ao seu coração nesta manhã. Muito bem, nós queremos começar mostrando o fundamento de tudo aquilo que nós vamos ouvir nesta manhã. E tudo que nós iremos ouvir é da palavra de Deus. Porque a base de tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, a base de tudo aquilo que nós falamos ou deixamos de falar, está na própria pessoa de Deus. Porém, no coração de Deus, na mente de Deus, só existem duas coisas. É muito importante nós aprendermos isso de início. Se nós quisermos andar no propósito que Deus tem para nossas vidas, baseando-se nesse tema, o encorajamento de Deus para enfrentar os problemas, nós temos que entender esse fator muito importante. Duas coisas somente. Se nós estudarmos toda a Bíblia, nós vamos descobrir que Deus só tem duas coisas na mente, e não mais. E que duas coisas são essas? Primeira, Deus só tem uma pessoa na mente. E que pessoa é essa? A pessoa do seu Filho. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus ainda fará, está fundamentado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo em Efésios vai dizer que todas as coisas irão convergir para Ele. Um dia, todos nós que somos cristãos, que fomos um dia regenerados pela graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós estaremos diante de quem? Do anticristo? Não, diante dele. Então, a base da nossa vida é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer alcançar em nós e através de nós está relacionado ao seu Filho, Jesus Cristo. Não perca isso de vista, querido irmão e irmã. Porque esse é o fundamento. Nós podemos perder, nós podemos sair do alvo, do foco, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque a história já tem mostrado isso. Então, a primeira coisa que Deus tem na sua mente é o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que Deus tem na mente para alcançar o seu propósito relacionado ao seu Filho, o que é? É a cruz. Porque tudo que Deus quer fazer em nós, aí veja bem, fazer em nós e através de nós, Ele usa o caminho da cruz. É claro, evidentemente, queridos irmãos, que estamos vivendo um tempo em que essa teologia da prosperidade tem contaminado a igreja de uma maneira avassaladora. Mas a Bíblia vai mostrar que o caminho que nós temos para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor é o caminho da cruz. É o caminho do Cordeiro. E para nós darmos sequência pelo nosso tempo, então nós temos que entender, queridos irmãos, que nesta manhã, veja bem, Deus, Ele quer falar. Não importa o instrumento que Deus usa, porque a voz não é importante, o importante é a mensagem. Mas Deus quer falar.
A questão não é Deus querer falar, porque Ele já tem falado muito. A questão é se os nossos ouvidos estão prontos para ouvir. E não é uma questão somente da mente, porque nós podemos sair daqui deste salão hoje pela manhã afirmando que recebemos uma boa mensagem. Mas se essa mensagem não descer da mente para o nosso coração, ela não vai nos ajudar na nossa jornada como filhos de Deus neste mundo. Vocês estão entendendo? Então podemos começar? Vamos estar atentos. O encorajamento de Deus para enfrentar os problemas. E aqui está a primeira pergunta. Quem poderia, por gentileza, levantar sua mão dizendo: eu não tenho problemas na minha vida? Graças a Deus, irmão. Porque se você levantasse a mão já seria um grande problema. Não é verdade? Agora sim, é claro que alguns têm problemas maiores que outros. Então vai acompanhando a sua apostila, nós vamos acompanhando aqui os slides e assim nós podemos ser ajudados pelo Senhor, tá bom? Bem, vamos pensar como se fosse uma mala que nós temos, um fardo nos nossos ombros. E nessa mala nós temos alguns problemas. E que problemas nós enfrentamos no nosso dia a dia? Ora, esses são problemas que nós já conhecemos. Talvez você irá se identificar com um deles. Ou, quem sabe, até mais de um. Então, deixe o Senhor falar ao seu coração. Os problemas que nós enfrentamos, às vezes, são problemas pessoais. São coisas que você carrega com você mesmo. Às vezes, você não tem ninguém para conversar sobre esse problema. É uma dificuldade que você tem. Às vezes você tem problemas no trabalho, o patrão. Às vezes você tem problemas financeiros, um cartão. Você quer resolver o problema do seu cartão? Então a primeira coisa que você deve fazer, o que é? Rasgue o seu cartão hoje mesmo. Amém? O raio foi bem fraco esse amém, hein? Então o cartão tem sido um problema para muitos cristãos, infelizmente. O outro problema que você pode enfrentar são problemas na família, filhos rebeldes, maridos que não querem se submeter ao plano de Deus para a sua vida, no que diz respeito à família, e vice-versa. Filhos que você levou desde criança para a igreja, mas hoje ele é jovem e ele se afastou. E isso incomoda muito você, tem sido um grande problema na sua vida. Outro problema que pode surgir é o problema relacionado ao futuro, às incertezas. Às vezes problemas com pessoas, o seu vizinho se torna um problema na sua vida muitas vezes. E também problemas na saúde. Às vezes você está passando por um momento difícil, um câncer, ou alguém da família, um filho, uma esposa doente. Todos esses são problemas que nós podemos passar, como também o problema de desânimo, que tem levado muitos cristãos, infelizmente, à depressão. Infelizmente. Mas nós vamos aprender hoje, espero que Deus possa encontrar um coração apropriado para receber a sua palavra, porque nós temos, de acordo com a palavra, um remédio para a depressão. Não em nós mesmos, mas a gente vai ver isso lá mais na frente. E problemas também com líderes, que muitas vezes são líderes autoritários, líderes que estão levando a igreja para um caminho perigoso, e você fica sem saber o que fazer. E também problemas com liderados. No Ministério Infantil, por exemplo, é um ambiente muito propício para termos pessoas que já trazem os seus problemas para o ministério. Porque, na verdade, tudo começa lá dentro, não é isso mesmo? Tudo começa dentro da família. Então, temos vários problemas que nós podemos listar aí. Agora, presta atenção, queridos irmãos, o Senhor Jesus disse, lá em João 16:33, Ele diz: no mundo tereis aflições. No mundo passais por aflições. É uma realidade de todo cristão. No mundo tereis aflições. Agora, quais são as causas dos nossos problemas? Quais são as causas? Então, vamos pensar sobre as causas.
podemos pensar que a primeira causa, uma das causas, é o resultado das ações de outras pessoas. Algo que você não pode controlar. Às vezes, uma irmã que liga para você no domingo pela manhã, ela está responsável pela classe das crianças, ou uma das classes naquela manhã, ela liga para você, você é responsável pelo ministério entre as crianças na igreja local, e ela liga e diz, olha, eu não posso ir hoje. Que problema você tem nas suas mãos? Mas você não pode controlar isso. São as consequências diretas do trabalho que realizamos. Muitas vezes você está a caminho, e quantos aqui queriam chegar no horário, mas de repente o trânsito se tornou um problema para você. E o que você faz nesses momentos? Então são situações que podemos passar. Outro é devido ao ataque do maligno. Então vamos abrir lá, se você tem a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Essa é uma realidade, irmãos. Não podemos negar. Nós teremos sim o ataque do maligno, do inimigo, porque o objetivo do inimigo é exatamente isso, nos alienar de Deus, tirar de nós, dos nossos olhos, o foco do que Deus tem para nós. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro está escrevendo para a igreja. É isso que o inimigo faz. Mas o versículo 9, ele não dá a resposta. Ele diz, resistir-lhe firmes na fé. Veja bem, fé. Fé não é esperar que Deus vai me dar aquilo que eu quero. Fé é andar com Deus, independente dele. Ele diz, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sofrimento. É uma palavra que tem sido descartada do dicionário de muitos cristãos no momento que vivemos hoje. Infelizmente. Porque talvez esse seja a maneira de Deus trabalhar nas nossas vidas, mas vamos falar um pouco mais sobre isso logo mais. Então você percebe que a própria palavra já nos dá esse parâmetro. O inimigo será assim, aquele que estará sempre pronto para nos atacar. Ele irá usar de todos os recursos que ele tem ao seu redor para fazê-lo. Você já passou por essa experiência? Você percebeu o inimigo, sim? Agora, presta atenção, irmãos, nem tudo é do inimigo. Aquela pessoa, quando o marido chegou do trabalho, no final do dia, ela estava fazendo algo ali na sua casa, e o marido olhou para aquilo e não gostou, ele disse, está vendo? Isso é coisa do diabo. Aí diz que o diabo lá de cima disse, até eu estou admirado. Então, queridos irmãos, nem tudo é culpa do diabo. Nós vamos ver que o problema que nós temos não está fora de nós. Está onde? Aguarde. Então, são problemas, as causas desses problemas. Outra causa é outros parecem não ter nenhuma explicação conhecida. Você vê Jó, na realidade Jó, ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Só no final, sim, porque às vezes Deus permite acontecer algo na nossa vida que nós iremos entender lá na frente. E é por isso, queridos irmãos, algo muito importante devemos aprender diante dos problemas que nós temos, que iremos ter com certeza, é o quê? É nos submeter à mão do Senhor, à disciplina do Senhor, à correção do Senhor, porque isso com certeza irá nos ajudar de uma forma ou de outra para Deus alcançar o seu propósito em nós, que está, como eu falei anteriormente, baseado na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Jó não entendia, ele no primeiro momento não teve discernimento para entender a mão de Deus por trás de toda aquela situação. Talvez você não entenda no primeiro momento, mas Deus irá fazer algo maravilhoso na sua vida posteriormente. Agora, presta atenção, queridos irmãos e irmãs, quais as perguntas que surgem
diante desses problemas. Como? Como? Primeiro, como lidar com os problemas. E aqui a dificuldade que eu tenho percebido no povo de Deus atualmente é que nós estamos sempre buscando alguma coisa, alguma maneira, às vezes até mesmo atalhos, como o Peregrino, naquele livro, John Bunyan, quando ele fala que pegou um atalho, mas lá no final. Porque há caminhos que parecem ser bons, mas no seu final são caminhos? Exatamente. Por isso, queridos irmãos, a melhor coisa que fazemos é fincar o nosso pé e pela fé dizer: Senhor, eu me submeto ao que Tu queres que eu passe. E, veja bem, como lidar? Primeiro, sim, como lidar com os problemas. Segundo, como ter vitória sobre eles. E terceiro, como ter paz no meio deles. Então, quando vier as tempestades, como? Uma pergunta que eu faço. Como deitar a cabeça no travesseiro e dormir como uma criança, assim como o Senhor fez lá no mar da Galileia, no meio da tempestade? Os discípulos estavam apavorados, porque ainda não tiveram a experiência do habitar do Espírito Santo. Mas ali estava um homem que era cheio do Espírito. E quando nós somos homens cheios do Espírito, o resultado é que nós teremos paz em meio aos problemas. Você lê lá aquele texto, dá a impressão que quem correu ao Senhor para acordá-lo, provavelmente foi Pedro. O texto não diz. Provavelmente. Aquele homem que tinha muito impulso. E ele chamou: Senhor, acorda, senão perecemos. Mas, queridos irmãos, onde está Pedro? Lá no capítulo 12 de Atos, onde está, o que ele está fazendo na prisão ali, quando ele fora preso por causa de falar de Jesus para aquelas pessoas ali na cidade de Jerusalém? O que Pedro estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava dormindo, mas dormindo um sono tão profundo que o anjo que foi enviado dos céus teve que tocar nele para acordá-lo. O Pedro lá do mar da Galileia é bem diferente o Pedro da prisão, não é verdade? É isso mesmo? Qual o diferencial? O que aconteceu com Pedro? Pentecoste. Pedro também, assim como o Senhor, se tornou um homem cheio do Espírito Santo. E o resultado, quando nós nos tornamos homens cheios do Espírito, você lembra o fruto do Espírito? O fruto, não os frutos, mas os 3 primeiros relacionados ao próprio Deus é o quê? Amor, alegria e paz. Você quer ter paz? Ore ao Senhor: Senhor, faça de mim um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, ninguém mais pode nos dar paz. Pelo contrário, a paz do mundo, como o Senhor Jesus disse, é uma paz enganosa, é uma paz efêmera, de momento, circunstancial. Mas a paz que o Espírito Santo nos traz é algo maravilhoso. Mas vamos dar sequência por causa do nosso tempo. Então, quando vier as tempestades, talvez seja o tempo, de você, como eu também, aprender. Ter a mesma experiência do Senhor, colocar a cabeça no travesseiro e descansar nele. Porque nós vamos também aprender, e nós cantamos um cântico aqui sobre José, nós vamos aprender que José aprendeu algo muito importante a respeito de Deus, o Deus soberano. Vamos chegar lá. Então, agora sim, há uma outra pergunta. Existe uma resposta para os nossos problemas? Não queremos dizer que os problemas deixarão de existir, embora que possa acontecer. Mas existe uma resposta para nós vivermos nesse contexto de uma maneira que nós alcancemos, ou Deus alcance seu propósito na nossa vida, relacionado ao seu Filho? Sim, com certeza existe. E que resposta é essa? A resposta vem do alto. Nós temos falado muito, temos ouvido muito sobre autoajuda, não é isso? Com o autoajuda. Queridos irmãos e irmãs, será que nós podemos nos autoajudar? O que nós precisamos, na verdade, é da ajuda do alto.
Porque Ele sim se manifestou para nos ajudar. A carência está do nosso lado, mas a resposta, a plenitude está do lado do Senhor. É por isso que Deus enviou seu Filho, para ser como nós, para experimentar aquilo que nós experimentamos, só não no pecado. Como diz lá em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós formos ler lá Filipenses capítulo 2, ele vai mostrar claramente que devemos tomar a mesma atitude ou a mesma mentalidade do Senhor, que sendo Deus, Ele não tomou para si o direito de ver como Deus, mas viveu como homem, sentiu as dores. Isaías 53, não é verdade? Então, Ele sabe o que nós passamos. Ele teve essas experiências, por isso que Ele pode nos ajudar. Ele se tornou nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a resposta, queridos irmãos, está não em nós mesmos, mas a resposta está nele. Mas temos que aprender esta verdade. Temos que aprender. Porque nós estamos sendo bombardeados com tantos livros sobre autoajuda. Mas como nós podemos nos ajudar? Somente podemos esperar a ajuda do alto. Espero que Deus possa falar aos nossos corações nessa perspectiva. Mas antes de nós buscarmos essa resposta, eu queria falar o seguinte, o que fazemos para resolver os nossos problemas? O resultado de tudo isso, irmãos, quando nós estamos buscando resolver os nossos problemas por nós mesmos, o resultado é, primeiro, preocupação, e o resultado da preocupação é a doença. Quantas pessoas hoje, você já ouviu essa expressão psicossomático, quantas pessoas estão doentes no corpo porque estão doentes no seu interior, na alma, não é verdade? Então aquele homem chegou no médico e ele estava relatando para o médico os sintomas, e ele disse, olha, eu estou muito fraco, eu não tenho força para levantar, eu sinto muita dor de cabeça, eu não sei mais o que fazer. E o médico, no seu discernimento, ele olhou para aquele homem e disse, olha, eu sei que você precisa. Ele entendeu que não estava doente no corpo, então ele disse, você precisa se alegrar. Então aproveite, porque na cidade há um circo, e nesse circo há um palhaço muito bom, que faz todo mundo rir. O homem então olhou para o médico e disse, doutor, esse palhaço sou eu. São doenças psicossomáticas, preocupações que nos deixam abatidos. Quantos de nós, às vezes, irmãos, segunda-feira se tornou um dia tão desanimador. Nós nos enchemos de alguma coisa no domingo, nós experimentamos alguma coisa e eu penso que muitas vezes são coisas da emoção, da alma somente, não do espírito. Mas quando nós chegamos domingo pela manhã, segunda-feira pela manhã, se torna um dia desastroso nas nossas vidas. E quantos de nós temos vivido domingo a domingo, esperando o próximo domingo para experimentar outra coisa, alguma coisa, e esperamos que aquilo que iremos experimentar seja algo novo, algo que venha encher os nossos olhos. Mas, queridos irmãos, o nosso problema é que o problema não está fora de nós. Vamos ver logo mais isso. Então, essas são as situações que nós passamos muitas vezes. Outro aspecto é que ficamos amargurados e rebeldes. Isso é um perigo para nós. Abra lá em Hebreus, capítulo 12. Versículo 15, o escritor de Hebreus, ele então escreve dessa forma, atentando diligentemente. O versículo 14, que está ligado uma coisa com a outra, diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus. Aqui está, irmãos, a resposta para os nossos problemas. A graça de Deus. Porque o que nós temos como cristãos neste mundo é a graça manifestada de Deus. A graça abundante de Deus que seja realidade na nossa vida. E a resposta que nós damos para essa graça é simplesmente fé.
Simplesmente isso, fé, crer que o Senhor está ali. Então ele continuando diz assim, que, graças a Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Não é o nosso assunto aqui nesse momento, irmãos, mas quantos de nós temos andado com uma grande árvore chamada amargura? Mas as raízes estão lá no princípio. Você olha para o seu passado e você vê um quadro negro, não é verdade? Relacionado principalmente aos seus pais. Mas, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer diferença na nossa vida hoje. Porque em Cristo nós nos tornamos novas criaturas. E Ele tem uma vida em abundância para cada um de nós. Porque Deus, Ele quer sim alcançar algo em nós, relacionado ao seu próprio Filho. Então, ira, descontentamento, rancor, um baú das más lembranças que nós guardamos e carregamos, se torna um peso na nossa vida, a raiz de amargura. Mas o Senhor, sim, Ele tem um machado, que Ele pode arrancar toda essa raiz, porque Ele nos trouxe paz, e a paz não como o mundo a dar, mas uma paz permanente e constante, que com certeza irá nos ajudar. O outro aspecto é, tentamos manipular pessoas e circunstâncias. Isso quer dizer que nós fazemos, às vezes, que o mundo gire ao nosso redor. Porque nós estamos sempre olhando para nós mesmos. Estamos sempre verificando ou querendo experimentar aquilo que irá nos ajudar como pessoa. Isso acontece. Manipulamos o ambiente. Fazemos de jeito que tudo está relacionado a nós mesmos. Nós nos tornamos o centro de tudo. Quantos mistérios ou ministérios têm fadado ao fracasso? Por quê? Porque a centralidade não está mais na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não uma pessoa, uma outra pessoa. Às vezes também, consequentemente, nós culpamos os outros. E aqui está a síndrome de Adão e Eva, você lembra? Esse é um problema já desde o início. Quando Adão e Eva pecaram, então Deus, Ele se manifestou e disse: onde estás, Adão? E o que Ele disse? Vocês lembram? O quê? A mulher? Não. Ele disse, sim. Ele culpou a mulher? Não. Ele culpou a Deus, a mulher que tu me deste. Ora, quando Deus deu a capacidade de Adão escolher o nome para os animais, imagino que ele pensou, sempre vem um macho e uma fêmea. E eu olhava para o lado, para o outro, e cadê a minha? É meu par. E imagino, quem sabe, Deus deu a oportunidade até de ele, quem sabe, escolher. Aí você imagina, vem aquela orangotango. Aí Adão olhou assim, não, isso aí é muito peluda. E Deus, pela sua graça, fez ali Adão dormir, e ele tirou algo de dentro de si e fez aquilo que Adão, quando acordou, ele disse: Senhor, te agradeço. Sabe por quê, irmãos? Porque quando as coisas vão bem, nós agradecemos a Deus. Mas quando as coisas vão mal, nós culpamos a Deus. Já experimentou isso? Esta é a verdade. Mas como eu já mencionei, fé bíblica é aquela fé que nós andamos com Deus apesar de. Porque a fé bíblica não é baseada nas circunstâncias nem nas pessoas, mas a fé bíblica é olhar para Deus através da pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então vamos lá. Às vezes, para resolvermos esse problema, decidimos deixar o ministério e pensamos que a resposta está nisso. Seguimos os passos de Jonas. Então Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, porque lá havia uma carência. Então Jonas tinha que doar a sua própria vida, o seu tempo, para ser usado como instrumento por Deus, para alcançar a necessidade daquela multidão, daquele povo. E o que Jonas fez? Eu vou por outro lado. Então muitas vezes nós pensamos que a resposta está em deixar aquilo para o qual Deus nos chamou. E muitas vezes, queridos irmãos, nós mudamos até mesmo de ministério.
Nós pensamos que o jardim do vizinho é melhor do que o nosso. Quantos de nós temos tomado essa atitude de sair do local onde nós estamos para ir para outro lugar, para um outro local, pensando que é essa a resposta? Mas, queridos irmãos, quando nós chegamos lá, encontramos o quê? Os mesmos problemas e às vezes até maiores. Quem sabe Deus não quer usar você onde você está. Agora, a pergunta sim, final, baseada em tudo que nós já falamos até agora, é: qual é o nosso maior problema? Aí na sua apostila, tem assim a palavra Deus, e a letra E, U está circulado, não é verdade? Então, qual é o nosso maior problema? Não, eu pediria que você use sua caneta agora e risque a letra D e a letra S. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós mesmos. Eu sou o problema. Não. É o Senhor, ego. Sempre estamos pensando em nós mesmos. Sempre estamos olhando para nós mesmos. Esse é o verdadeiro problema. É claro que na perspectiva de problemas, nesse caso que nós estamos falando, mas o primeiro pecado que entrou na criação de Deus não foi no Jardim do Éden, mas foi lá no céu, quando um anjo de Deus, criado por Deus, Lúcifer, você lembra essa história? Lá em Isaías 14, Ezequiel 28, 38, se não me engano. Então, a palavra de Deus diz que esse anjo, ele era um anjo singular. Ele era um arcanjo. Mas, queridos irmãos, o que aconteceu lá no céu? Nós podemos então pensar, a nossa imaginação, que Lúcifer estava constantemente olhando para Deus, o seu Criador. E tudo estava muito bem. Mas um dia, Lúcifer tirou os olhos de Deus, e quando nós tiramos os olhos de Deus, nós olhamos para quem? Ele olhou para si mesmo. E o que ele disse? Eu posso. Eu posso. E o que é isso, irmãos? Isso é simplesmente egocentrismo. É olhar para mim mesmo. É ver a minha necessidade. Então, abra lá em Filipenses, nós vamos descobrir a perspectiva bíblica dessa nossa relação com os outros. No capítulo 2, Paulo falando sobre essa realidade de comunhão, versículo 1, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo. Porque é isso que Deus faz, Ele quer nos exortar através de Cristo. Porque é Cristo que Ele quer alcançar em nós. Então ele diz assim: e alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, porque é através do Espírito que Deus alcança o seu propósito. Se há entranhados afetos e misericórdias, aí sim ele continua, mas o versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quem quer ser considerado inferior diante dos irmãos? E você diz: eu sigo o Senhor Jesus. Aí você tem que parar um pouco para repensar a sua realidade de vida, querido irmão e irmã. Quando você tem essa perspectiva de não se humilhar, de não submeter, porque se você for ver lá em João capítulo 12, quando o Senhor tomou aquela atitude de pegar água e toalha para lavar os pés dos discípulos, ele diz: olha, vocês me chamam de mestre e Senhor, não é verdade? Mas nessa atitude que o Senhor tomou de pegar a água e a toalha, ele inverte os termos. Antes ele diz: mestre e Senhor, porque vocês querem me seguir. Mas preste atenção, eu sou sim Senhor e mestre. Você vê a diferença aí? Você pode verificar em casa esse texto. Então, eu sou o Senhor, primeiro começa Senhor. Queridos irmãos, nós dizemos que o Senhor é o nosso Senhor. Mas se nós quisermos seguir o mestre como Senhor, nós temos que o quê? Ele vai dizer: fazer o que eu
Faço. E o que o Senhor faz? Ele se humilha, porque Ele está pronto para doar sua vida pelos outros. Essa perspectiva, não tenha em cada um em vista o que é propriamente seu, versículo 4, senão também cada qual o que é dos outros. Então, no final das contas, a palavra que surge em nós sempre vai ser o quê? As palavras-chave que nós gostamos. Meu e meu. Eu e eu. Agora, veja bem, o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos fazendo diante dessa perspectiva? Sabe o que, irmãos? Nós estamos olhando para a direção errada. E qual é a direção? Na direção errada é deixar de olhar para Deus e olhar para mim mesmo. Para mim mesmo. Vocês estão entendendo, queridos irmãos e irmãs? Agora, muitas vezes, o que nós fazemos diante desses problemas? O que eu faço diante de um problema? Muitas vezes, infelizmente, nós nos tornamos pessoas autocomiseráveis. Eu sinto autocomiseração. Só acontece comigo, eu sou o patinho feio mesmo. E assim a pessoa começa se torna uma pessoa, um cristão, um crente infantil. Ele não cresce, ele não tem a capacidade de discernir que esta é a maneira que Deus tem para trabalhar nele e através dele. Porque esse é o princípio da cruz. Quando os problemas vêm, quando os problemas surgem na nossa vida, irmãos, nós não podemos de imediato rejeitá-los. Pelo contrário, nós devemos até, como o Tiago diz, nos alegrar, porque é a maneira que Deus tem de provar a nossa fé. É a maneira que Deus tem de trabalhar em nós. Assim como o escultor, ele pega aquela coisa ainda sem forma, aquele toco, aquela madeira, e ele coloca ali em cima da mesa, e ele já tem uma visão, ele já está visualizando a imagem que ele quer alcançar. Mas para alcançar essa imagem, o que ele vai precisar? Ele vai usar o formão, ele vai precisar usar o martelo, ele vai começar a ferir aquela madeira. Porque dói muitas vezes, irmãos. Mas é a maneira que ele tem de trabalhar. A maneira que Deus tem de trabalhar a nossa vida é exatamente usando desses problemas que às vezes surgem nas nossas vidas. Outro também que nós fazemos é que nós culpamos os outros. Nós culpamos os outros. Sempre o problema está no outro. Eu estava conversando um tempo atrás com um irmão, ele missionário, infelizmente aconteceu, a sua esposa separou dele, e conversando sobre aquele assunto, eu olhei para ele, ali sentado naquela mesa, e disse, me diga, mas o problema, a culpa era sua ou dela? Sabe o que ele disse? Ele disse, não, Rivaldo, a culpa foi minha. Aí eu disse, Senhor, graças a Deus. Mas depois de 2 minutos ele disse, mas ela vai ver. Mas ela vai ver. Você percebe, irmãos? Nós culpamos os outros. Muitas vezes o que nós fazemos diante do problema, nós ficamos preocupados, ansiosos. E o resultado nós já mencionamos. Ficamos infelizes. Tudo isso é a realidade da nossa parte. Do nosso lado, mas nós queremos sim encontrar a solução, e a solução dada por Deus qual é? Então vamos lá, primeiro aspecto aí é que a nossa vida com Deus, ela depende do conceito que nós temos de Deus. Conhecemos de fato, de verdade nosso Deus? Então aqui a ideia de nós estamos vendo como Ele é. Como vemos Deus? Será que nós submetemos a Deus como um garçom que Ele irá atender tudo aquilo que nós queremos? Simplesmente, irmãos? Não. O quanto nós o conhecemos? Com que constância focamos nele e somente nele?
Então, quando nós começamos a ver a solução, que é a solução do alto, nós, quando focamos nele, 2 fatos vão acontecer. E quais são esses fatos? Os 2 fatos é que, às vezes, Deus, ele remove o problema, mas também, às vezes, Deus, ele dá forças para lidar com o problema. Ele remove o problema, muitas vezes, mas também ele dá forças para lidar com ele. Nós lemos a história de Jeremias. Deus, ele não removeu o problema, mas ele deu forças para Jeremias suportar até o final. Nós olhamos para Daniel. Daniel estava aquele problema na cova dos leões. Deus, ele removeu o problema no dia posterior. Então é assim que Deus trabalha. Mas nós precisamos sim estar olhando na direção certa. Isso quer dizer o quê? Que nós deixamos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para Deus. E o que a Bíblia ensina a respeito disso? Então aí na apostila mesmo tem algumas referências. Jeremias 9, 23, 24... diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem na força, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Esse conhecimento, queridos irmãos, a Bíblia, quando fala de conhecer a Deus, nunca está pensando na mente somente, mas é um conhecimento relacional, experimental. Depois temos lá em Êxodo 33, 13, diz Moisés, nessa perspectiva de conhecer a Deus, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça. O mesmo Davi, no Salmo 63, 1, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, eu te busco, quero te conhecer. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Esse mesmo princípio nós olhamos na vida de Paulo. Lá em Filipenses 3:8 ele diz, sim, deveras considero tudo como perda. Porque quando Paulo encontrou o Senhor Jesus, ele se tornou tudo para Paulo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Esses textos nos revelam uma verdade muito importante, que os nossos olhos devem estar direcionados não em nós mesmos, mas nele. Esse mesmo princípio nós encontramos lá em Hebreus, nessa perspectiva, da carreira cristã. Ele diz, capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Por quê? Porque ele já trilhou esse caminho da cruz, e ele nos chama também para trilhar o mesmo caminho. Por isso, queridos irmãos e irmãs, diante dos problemas que surgem na nossa vida, precisamos nos submeter. 12, versículo 2. Olhando firmemente para ele. E para finalizar, nós queremos trazer aqui a nossa lembrança, um texto lá de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, que é o ensino específico do Senhor a respeito dos problemas. Então, o que é que diz lá? Sabendo que os discípulos iriam enfrentar problemas que poderiam fazer com que se preocupasse, o Senhor ensinou o caminho para o descanso. E qual é o caminho para o descanso? Se você for ver, estudando em casa, não vai dar mais para nós lermos o texto, no versículo 25 e 31 ele diz que eles não deveriam se preocupar com o que haviam de comer e de beber. Deveriam se preocupar com o que haveriam de vestir. Não se preocupasse com a extensão de suas vidas. Versículo 27. Não se preocupar com o amanhã. Mas por quê, irmãos? Por que o Senhor falou? Será que é tão simples assim? Não é.
Nós sabemos. Temos experimentado isso, não temos? Mas por que o Senhor falou desta maneira? Que parece que para Ele é tão simples. É porque o Senhor estava sempre olhando para o Pai. Então no versículo 26, ele diz o quê? O vosso Pai Celeste as sustenta. Duas verdades aqui. Temos um Pai Celestial que cuida de nós. No versículo 32 diz, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. A segunda verdade é que temos um Pai Celestial que conhece todas as nossas necessidades. No testemunho de José, nós encontramos duas verdades também. Você já conhece a história. E quais são as duas verdades? Que Deus, Ele pode enviar. Você lembra? Quando Ele se manifestou para os seus irmãos, Ele disse, não foi vocês que me enviou para cá, mas foi Deus que enviou. Ou Deus, Ele permite que certas coisas aconteçam nas nossas vidas, como já mencionamos, para que através dessas coisas nós sejamos humilhados, sejamos moldados no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Deus enviou ou Deus permitiu. E aqui nós descobrimos algo muito importante na vida de José, é que ele descobriu quem é Deus. Ele começou a ver Deus de uma maneira diferente. E como ele viu Deus, ele viu que Deus, Ele é o quê? Ele é soberano. José, ele começou a olhar para o lugar certo, para a direção certa. E sabe qual foi o resultado? José, ele encontrou paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que o Senhor está dizendo aqui nesse texto é que se você olhar para mim, você encontrará descanso. Numa referência de um dos homens que nós conhecemos muito na história da igreja, Charles Spurgeon, ele disse uma vez, a respeito da soberania de Deus, ele disse o seguinte, enxergar Deus como Ele é. Então Charles Spurgeon, ele diz, a segunda maior verdade que aprendi foi sobre a soberania de Deus. No dia seguinte, depois que aprendi esta verdade, foi um dia que percebi que o menino se tornou homem. Você entende isso? Agora, quais os alvos que devemos ter? O primeiro é enxergar Deus como Ele é. O segundo é conhecer a Deus pessoalmente cada vez mais. O terceiro é focar nele. E quando nós focamos nele, em Deus, o que é que acontece? Quando focamos em Deus, nós concentramos a nossa mente, o nosso coração na própria pessoa de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus. Focando em Deus, eu irei me concentrar em Deus quando eu oro. Focando em Deus, eu irei me concentrar em Deus em meio aos problemas. Esse é o resultado. Então nós podemos aprender algumas verdades, irmãos, que a Bíblia vai nos mostrar a respeito de Deus relacionado a nós. Porque Ele é o marido e nós somos o quê? A esposa. Ele é o pai e nós? Ele é o rei e nós? Ele é o pastor e nós? Somos ovelhas. E somos ovelhas do seu pastoreio, do seu aprisco. O Senhor é meu pastor e... Agora não pense que esse versículo está dizendo que Deus irá lhe dar aquilo que você quer. O Senhor é meu pastor, nada faltará, mas Deus, Ele quer nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Porque se Deus nos dá, ou nos der aquilo que nós queremos, qual vai ser o resultado? Desastre. Os resultados que podemos experimentar desta relação é que Deus, Ele irá nos ajudar através da oração,
irá nos ajudar em conhecê-lo e nos tornar cada vez mais forte. Um outro resultado dessa experiência é que, conhecendo a Deus desta forma, Ele nos dará paz. E conhecendo a Deus, Ele nos ajudará a lidar com os nossos problemas. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Qual é o propósito de Deus finalmente? Deus, Ele está usando esses problemas, muitas vezes, para quê? Para que nós sejamos transformados. Para sermos o quê? Para sermos conformados. Conformado ao quê? Romanos, capítulo 8, e vou encerrar com esse texto. Eu falei no início que Deus só tem duas coisas na mente. A primeira é seu filho. Porque Deus, Ele só se agrada com a vida do seu filho. 2 vezes, quando o Senhor Jesus foi batizado, o céu se abriu e uma voz foi ouvida. E o que a voz disse? Este é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. Essa é a vida preciosa que Deus quer alcançar em cada um de nós. E no final do seu ministério, quando ele estava ali, provavelmente na transfiguração, no Monte Hermon, provavelmente, novamente a voz foi ouvida. E o que a voz disse? Este é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Sabe por quê, queridos irmãos? Deus quer usar dessas circunstâncias da vida, dos nossos problemas muitas vezes, é porque Ele quer nos conformar à imagem do seu filho. Isso quer dizer o que Ele quer produzir em nós. Eu não estou com a imagem aqui, querido irmão. A ideia do espelho. Ele quer que nós foquemos em Cristo. E quanto mais nós focamos em Cristo, mais o eu vai deixando de ser realidade na nossa vida. E Cristo vai ser cada vez mais engrandecido em nós. Então, Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é o bem-estar, mas o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, porque Deus só tem um propósito, irmãos. Em todo o contexto do Novo Testamento, você nunca vai ler essa expressão no plural, porque Deus só tem um propósito, e está relacionado ao seu Filho. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no contexto de Hebreus, você vai verificar ali que o Senhor Jesus, Ele aprendeu a submeter ao Pai através do quê? Do sofrimento. Ele foi obediente até a morte. Queridos irmãos, nós sim podemos, diante de um tempo tão difícil como nós vivemos, em que a linguagem da igreja é de Deus está pronto para dar aquilo que nós queremos. Ministérios de sucesso, vidas de sucesso, mas não é isso que Deus quer, irmãos. O que Deus quer é trabalhar em nós. E para que Ele trabalhe em nós, Ele vai usar o caminho da cruz. Ele vai usar a cruz para nos confirmar a imagem do seu Filho. Porque, a bem da verdade, para finalizar, eu tenho tido esse entendimento de que a vida só tem sentido quando Cristo é o sentido da vida. Vamos falar comigo? A vida só tem sentido quando Cristo é o sentido da vida. Deixemos Deus trabalhar da maneira como Ele quer. O salmista diz: à noite vem o choro, mas pela manhã vem a alegria. A sua noite, querido irmão e irmã, talvez seja apenas um dia. Ou quem sabe o Senhor quer que seja uma semana. Talvez o Senhor queira que seja um mês.
um ano. Às vezes o Senhor quer que seja a vida toda. Mas Ele faz a promessa, com certeza, no amanhã virá a alegria. E essa alegria está nele mesmo. É isso que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã. O encorajamento de Deus para enfrentar os problemas. O que devemos fazer? Sair daqui consciente, sim. Devemos deixar de olhar para nós mesmos e olhar para quem? Para Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Sim? Sim. A vida só tem sentido quando Cristo é o sentido da vida. Deus, Ele está sempre falando. A questão é, nós estamos ouvindo o que Deus fala? É o princípio lá das 7 igrejas de Apocalipse. O que o Espírito diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por esta oportunidade e que esta palavra realmente alcance os nossos corações e assim, Senhor, venha brotar, venha crescer e venha frutificar para louvor da Tua glória. Que nós saímos daqui, Senhor, na certeza de que esta é a resposta que o Senhor nos dá para enfrentarmos os problemas, tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Cristo, olhando para o autor e consumador da fé. E assim o Senhor nos trará paz, nos dará paz, tranquilidade, alegria. Ó Deus, ajuda-nos para que nós possamos alcançar esta experiência nas nossas vidas. E assim como Paulo diz, participarmos também dos sofrimentos do Senhor. Porque enquanto o Senhor não vier, com certeza muitas coisas nas nossas vidas irão acontecer. Coisas até que não gostamos. Mas nós queremos, amado Pai, nos submeter ao Teu trabalhar. Porque Tu tens um propósito de nos conformar à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos no nome dEle. Amém, Senhor. Pois crianças também fazem parte